Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química, né? Dica rápida aqui sobre modelos atômicos. A questão aqui fala sobre o modelo atômico de Thomson, né? A primeira evidência experimental da estrutura interna dos átomos foi obtida em 1897, que é justamente a partir do experimento do físico britânico J. J. Thomson. Aqui ele tem a questão da descoberta do elétron, né? Que o Thomson aí, ele ficou responsável ele foi um dos responsáveis pela descoberta do elétron. Aí continuando, esse experimento refere-se, aí tem um espaçozinho que você vai colocar o nome correspondente que tem uma das alternativas. E a emissão de, não como a gente já falou, ele descobriu, né, ele foi um dos responsáveis aí pela descoberta dos elétrons. Então a única alternativa que tem, ou as únicas, é a letra B, né, que tem aqui elétrons, e a letra D que tem elétrons, tá? Então aqui esse segundo espaço a gente já sabe que são os elétrons, né? Thomson foi responsável pela descoberta dos elétrons. Mas posteriormente o nome foi dado elétron, mas não foi para Thomson, né? Ele diz que tinha uma carga, né, que não era chamada de elétron na época, né? A carga negativa, carga positiva, mas não era chamada de elétron. E o experimento é justamente os raios catódicos. Aqui então a gente tem a alternativa letra B como gabarito. Essa questão aqui é bem tranquila. Basta você poderia sair eliminando, né? Partícula alfa não é Thomson, né? A partícula alfa lá é Rutherford. E o efeito elétrico também não tem relação aqui com essa época de Thomson, tá? Muito embora esteja relacionado à estrutura atômica, mas não é o gabarito para nossa questão. Então aqui o experimento se refere-se aos raios catódicos e à emissão de elétrons. Então gabarito alternativa letra B. Questão simples, questão direta. Até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje com mais uma questão de química, questão de eletrólise. A principal matéria-prima utilizada na indústria de soda cloro é o cloreto de sódio, pois este se encontra em grandes quantidades nas águas do mar. Uma solução de cloreto de sódio, que é o NaCl, né, passará por um processo de eletrólise utilizando eletrodos inertes de grafite. Analise as afirmativas sobre os produtos resultantes do processo. Então aqui eu vou ter a eletrólise, que é o inverso basicamente da pilha, né? Na eletrólise é uma corrente elétrica que produz reações químicas. Na pilha é uma reação química que produz corrente elétrica. O que é que você tem que lembrar? Polo negativo na eletrólise é chamado de cátodo. O positivo é ânodo. Aí aqui trocou, né? Da pilha é o inverso. O que é que acontece no cátodo? No cátodo ocorre a redução. A redução é o ganho de elétrons. No ânodo ocorre a oxidação, a saída de elétrons. Lembrando disso, você consegue resolver a maioria das questões, né? Outro detalhe é que o polo positivo ele vai atrair quem? Os ânions. E o polo negativo atrai os cátions. Aí tem vários tipos de eletrólise. Eletrólise com eletrodos inertes, solução. E aqui é o típico questão da solução, né? Eu vou ter a solução de cloreto de sódio com esses eletrodos aí de grafite. Aí o NaCl em solução ele vai produzir o Na+ e o Cl-. Só que vai ter mais duas outras espécies que você tem que lembrar, que é no caso aí o H+ e o OH-. Pronto. Esses quatro aqui é o que você vai se concentrar para responder essa questão. O polo positivo, ele vai atrair, obviamente, os que são negativos, os ânions. Então, quem é que vai ser atraído primeiro? Aí vem a questão da ordem de prioridade. O cloro, ele vai ser atraído para o polo positivo. Então, quando ele é atraído para o polo positivo, ele vai perder esse elétron e vai se oxidar, vai formar um gás. E esse gás é o cloro. Já o polo negativo vai atrair as espécies positivas, ou seja, ele pode atrair tanto o sódio quanto o hidrogênio, na forma de cátion. Só que aqui a ordem de prioridade, você vai prestar atenção nisso aqui, o hidrogênio. E aqui então vai sair também o gás, que é o gás hidrogênio. Então a primeira afirmativa está correta. No cátodo ocorre a redução do hidrogênio.
ou seja, a formação do gás hidrogênio. No ânodo também há uma formação de um gás, que é o gás cloro, que é usado na estação de tratamento de água. E o item 3 diz que o pH da solução resultante é menor que 7. Aí que a afirmativa se tornou errada. E o pH vai ser maior que 7 porque a solução vai ser alcalina, né? Ou seja, ela vai ter excesso de OH-. E também vai ter o Na, né? Se eles se juntarem, formam NaOH, que é uma solução alcalina. Então, o item 3 é o único item errado. Então, aqui o item 2 e o item 1, o item 1 e o item 2 são os itens corretos para essa questão sobre eletrólise, tá? Questão aqui bem simples, bem direta. Bom você relembrar alguns conceitos e os tipos de eletrólise para poder entender a ordem de prioridade, esses nomes aí, né, que é importante, né, cátodo, ânodo, onde o que acontece no cátodo, o que acontece no ânodo, para poder você compreender melhor o processo de eletrólise, que é basicamente o inverso do que acontece na pilha. Essa foi a dica, a gente volta na próxima. Até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma questãozinha aqui de química. Calcule a massa de ácido nítrico necessária para preparar uma solução de 150 ml que tem uma concentração de 50 gramas por litro. Então aqui ele quer saber a massa do soluto, que a gente não tem. Então, interrogação. A concentração vale 50 gramas por litro. Como é que eu sei que isso aqui é a concentração? Porque ele está falando, né? E porque a unidade está em gramas por litro. E o volume é 150 ml. Então o primeiro detalhe é você converter 150 ml para litro. Como é que se converte isso aí? 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Quantos litros eu vou ter 150 ml? Fazendo a regrinha de 3 aqui, 1000x igual a 150. Logo, x é 150 dividido por 1000. Quando você divide, você encontra 0,150 litro. Agora você pode usar a unidade, ou melhor, a equação de concentração, né? Concentração é M1 sobre V. No lugar do C você vai colocar 50, no lugar do M1 você coloca M1 e no lugar do V você coloca 0,150. E aqui você vai ter que multiplicar 50 por 0,150. Quando você multiplicar 50 por 0,150, você encontra a resposta, que é a massa do ácido nítrico. No caso aqui vai ser 7,5 gramas, 7,5 gramas de ácido nítrico. Essa foi a dica de hoje, a gente volta na próxima e até mais.